E aí galera, tudo bem? O que vocês acham da ideia de voar exatamente alinhado entre o Sol e a Lua? Foi exatamente isso que eu fiz há exatos 2 anos. 21 de agosto de 2017 foi o dia de um dos eclipses mais espetaculares, né, que a América do Norte viu. Como vocês podem ver no mapa aí, né, o caminho da totalidade atravessou os Estados Unidos inteiro, começando do Oregon até a Carolina do Norte. Mais de 100 milhões de pessoas assistiram esse eclipse, o que foi um troço muito espetacular. Então, eu fiquei sabendo desse eclipse, acho que por volta de 2010, 2011, e eu sempre foi uma coisa de criança, né? Eu queria ver um eclipse solar total. Nunca tive a oportunidade, né? Tive 2 perto no Rio Grande do Sul, mas por razões de saúde e outras razões eu não pude ver. Então era um sonho de criança. Né? Então quando eu fiquei sabendo desse, né, em 2017, eu disse, enfim, nesse dia eu vou estar nos Estados Unidos e eu vou assistir esse eclipse. Eu ainda morava em Porto Alegre, não tinha planos de me mudar. Quando eu mudei para cá em 2012, bom, ficou muito mais fácil, especialmente morando na Califórnia. Não era muito longe de ir. Mais ou menos um ano antes do eclipse, eu comecei a olhar o hotel e tal. A ideia era dirigir, né? Mais fácil. Dá umas 8, 10 horas dirigindo aqui de casa. E aí que eu comecei a ver que não é só eu que tenho essa ideia, né? Tem milhões de outras pessoas tendo a mesma ideia. Praticamente todos os hotéis no caminho inteiro da totalidade estavam reservados por anos antes. Né? Tipo, muita gente estava planejando a mesma coisa. Aí que eu vi que não vai ser fácil. Bom, ser piloto é uma grande vantagem nesse caso. Né? Então eu pensei, vamos voar para um aeroporto dentro da totalidade, né? Vamos assistir o eclipse do aeroporto, né? Tem vários aeroportos no país, e vamos voar de volta para casa. Aí eu comecei a pesquisar isso também. Aí que eu fui me ligar que, tem 600 mil pilotos nesse país, né? Então muita gente estava tendo exatamente a mesma ideia. Enfim, todos os aeroportos que eu consultei não tinham mais vaga para receber avião naquele dia. Né? Então, se a gente voasse para lá, a gente não ia poder pousar. O que foi o caso, de fato, no dia. Né? Um caos geral em todos os aeroportos, no caminho da totalidade. Então, eu não quero perder o eclipse de jeito nenhum. Né? Então, a outra plano C, né, que muita gente estava fazendo, é dirigir até a totalidade e acampar. Porque não é muito nosso negócio aqui, né? A gente não tem muita experiência com isso, então com 2 crianças pequenas, né? Meus filhos tinham 5 e 2 anos na época. Tipo, não, é muito indiado fazer isso com as crianças. Então, enfim, vamos voar. Vamos assistir o eclipse do ar. E foi exatamente isso que a gente fez. E foi de longe o voo mais espetacular que eu fiz na vida. Né? Uma missão extremamente complexa, né? Como eu vou falar aqui agora. E todo o planejamento, né? Enfim, foi tão bem planejado que a execução, na verdade, nem foi tão difícil. Mas, enfim, né? Muita gente teve a mesma ideia, então foi um negócio bem complexo. Enfim. Quando eu decidi que eu ia voar de fato, né, que eu ia assistir do ar, né, eu comecei a planejar e eu vi que vão ser em torno de 8, 9 horas de voo num dia, o que é muita coisa. Enfim, era inseguro fazer isso sozinho. Então eu convidei meu grande amigo Alberto, que também é piloto, né, a participar da aventura com a gente, né, de se servir como meu copiloto para me ajudar com as tarefas do voo e com o planejamento também. É uma coisa bem complexa. O Alberto chegou aqui alguns dias antes, né, e a gente começou a analisar todas as considerações de voo, né? Meteorologia, combustível, onde é que a gente vai pousar, né? Qual área da totalidade que a gente vai ver o eclipse, né? Plano B, plano C, porque enfim, nem sempre o plano A funciona. Né? Então a gente começou a analisar, enfim, a coisa como um todo. Então o nosso planejamento foi basicamente o seguinte, né? A gente, como vocês veem aí no mapa, né? A totalidade, ela era mais ou menos lá no meio do Oregon, mais ou menos, né? Eu até conseguiria voar direto para lá, mas eu ia chegar lá com pouco combustível, né? E como eu falei antes, não tinha como pousar na área de totalidade. Todos os aeroportos lá estavam extremamente lotados. Então a gente planejou, vamos voar para algum lugar tipo 1 hora antes da totalidade, né? A gente
se enche de combustível de novo. A gente estava voando um Cirrus SR-22 Turbo, o que ele, diferente do meu avião que tem 56 galões, o SR-22 tem 92 galões. Então ele carrega muito mais combustível, porque ele é bem mais potente, 100 cavalos a mais. E é turbo, né, o que sobe super bem. Então, esse avião nos dá mais flexibilidade. Então, a gente, enfim, voa esse avião. A gente voa até Klamath Falls, que é bem na divisa do Oregon, é bem no sul do Oregon, né, na divisa com a Califórnia, né, o Kilo Lima Mike Tango. E é um aeroporto muito bom, assim, um aeroporto com torre de controle, uma pista imensa, né, mais de 3 km. E a gente pousou lá. A gente abasteceu e de lá a gente lançou, né, para a totalidade. O problema todo aqui era que o horário do eclipse era às 10h20 da manhã, né, o horário que a Lua ia passar sobre o Oregon. Né, a Lua demorou em torno de 1 hora para cruzar o país todo. Né. Para quem não sabe, a Lua ela corre para leste numa velocidade mais ou menos de Mach 3, né, 3.000 km por hora. Então, enfim, ela ia passar na região onde a gente estava planejando voar, em torno de entre 10h20 e 10h22. Então a gente, enfim, eclipse não atrasa, né? Então a gente tem que estar lá no horário certo. E a gente estava 3 horas de voo, pelo menos, né, aqui no meio da Califórnia. Então o planejamento tinha que ser bem crítico, né, porque a gente tinha que fazer uma parada e tal. Então a gente acordou, né, a gente avisou as crianças no dia antes, ó, a gente vai levantar, vai estar escuro. Né, a gente acordou, era 4 da manhã, aqui em casa, né, a gente foi para o aeroporto, 5, a gente combinou com a FBO no aeroporto que a gente ia chegar, eles abriam às 6 da manhã, mas a gente queria decolar, a gente queria estar lá às 5. Então a gente combinou com o pessoal do aeroporto, né, para estarem lá às 5, para nos receberem, eles estavam. E 5 da manhã a gente chegou no aeroporto, a gente, enfim, o avião já estava todo pronto no dia anterior, a gente inclusive voou no dia anterior para se certificar de que o avião estava perfeito. E fez todos os pre-flight, enfim, abasteceu, estava tudo pronto já. Então a gente chegou lá, foi basicamente, né, banheiro, fazer o check final, né, analisar combustível e tal. E, enfim, tava tudo nublado, né, a gente teve que voar por instrumentos, então eu mandei meu plano de voo por instrumento. 5h58 a gente foi autorizado, a gente decolou 5h58 de Hayward antes do nascer do sol. Né. Você pode ver na foto aí, foi uma foto que a gente tirou logo que o sol nasceu, a gente já estava voando. 7h44 da manhã a gente pousou em Klamath Falls. Né, e voo super fácil, né, nada demais, voo por instrumentos, praticamente em linha reta o tempo todo. E pousamos lá para abastecer, a gente tinha bastante tempo. Né, a gente estava bem de tempo, né, então tinha muita gente pousando lá. A gente pousou lá na volta também, e falando com o pessoal que abastece lá, enfim, eles nunca tinham visto tanto tráfego na vida. Então, mas a gente pousou cedo, então o caminhão veio rápido, né, nos abasteceu, deu tempo da gente usar o banheiro e tal. E a gente estava, na verdade, um pouco adiantado. E então a nossa próxima decolagem ia ser visual, então a gente podia decolar praticamente a hora que a gente queria. Então a gente fez um timing certinho, ok, vamos decolar para que a gente chegue na zona de totalidade em torno de meia hora antes, mais ou menos. Foi o que a gente fez. Então a gente decolou de Klamath Falls 8h46, que era 1 hora e 34 minutos antes da totalidade. Em potência de cruzeiro no SR-22 a gente chegaria lá bem antes, mas a gente, enfim, deixou o avião bem devagar, com bem pouca potência, não tinha por que a gente chegar cedo lá. A gente ia praticamente ficar gastando combustível lá em cima. Né? E outra coisa que a gente estava esperando era uma quantidade bastante expressiva de tráfego na zona de totalidade. Como vocês podem ver nessa foto aí, né, a quantidade de tráfego durante o eclipse era um troço muito descomunal. Então essa era a nossa maior preocupação. A gente tinha combustível para voar mais de 4 horas, né? A gente precisava, o cálculo era usar mais ou menos a metade, um pouco mais disso. Então a gente estava super bem de combustível. E a gente não estava longe de um aeroporto em caso a gente tivesse uma emergência. Então a gente cruzou a linha da totalidade, né? Como vocês podem ver na foto, a gente tinha no meu ForeFlight, no meu iPad, eu tinha exatamente o overlay do caminho que a Lua ia fazer. Então a gente sabia com uma precisão de centímetros, né, onde que é o centro exatamente da sombra, né, da sombra da Lua. Então a gente cruzou a linha da totalidade às 9h57, 23 minutos antes da totalidade. Foi até um pouco antes do que a gente deveria, mas enfim, chegamos bem de tempo. A gente colocou o avião em modo de espera, né, que o piloto automático faz sozinho. A gente ficou lá, basicamente cruzando a linha de totalidade, por norte, por sul, por norte, por sul, né, 20 minutos esperando. Né. Outra consideração importante para esse voo era a altitude. Como tinha muito tráfego,
E aí o terreno é alto lá, né? A gente não, o terreno era, sei lá, 6 mil pés, 5 mil pés. E então a gente queria estar numa altitude onde a gente tinha uma separação vertical boa do resto do tráfego. A gente não tinha a mínima ideia onde é que estava o resto do tráfego. Então a gente, como a gente tinha TCAS no avião e ADS-B e tal, a gente tinha uma visão, né, como vocês podem ver aí na foto, uma visão muito boa de onde o tráfego estava. Então, enfim, nosso bloco de altitude era grande, a gente podia voar entre 9.000 e 12.500, né, sem precisar de oxigênio. Então, enfim, a gente tinha bastante flexibilidade. O que a gente acabou escolhendo foi 9.600 pés, porque a gente viu que não tinha ninguém nessa altitude. Tinha bastante mais gente acima. Mas mesmo assim, né, tem muito avião sem transponder e tal, não dá para cegamente acreditar no que a gente está vendo nas telas. A gente estava os dois o tempo todo ligado, né, olhando para fora, escaneando o céu, enfim, procurando por tráfego. 20 minutos depois o show começou, né? A gente, tipo, surreal, né? Vocês podem ver aí, agora eu vou mostrar os vídeos. Dava para ver claramente, olhando para oeste, né? A sombra da lua varrendo, né, a mais de 1.000 km/h no chão, e em segundos estava tudo completamente escuro. E não é, tipo, não é necessariamente escuro, né? Como vocês podem ver no vídeo aí, é difícil explicar, né? Porque não é um troço que a gente vê todo dia, mas a sensação que dá é que, imagina se a gente está num dia limpo, né? A gente viu o pôr do sol, sei lá, 15, 20 minutos depois que o sol está alguns graus abaixo da linha do horizonte, a gente vê aquele gradiente no horizonte. É basicamente isso, só que no horizonte inteiro, né? Ao invés de ser só lá onde o sol se pôs, né? Então essa é a melhor analogia que eu consigo fazer, mas é um troço muito surreal, assim, tipo, difícil de explicar, muito, muito bonito. E a pena que dura 2 minutos, né? Foi 2 minutos e 40 segundos, um negócio assim, foi muito, muito rápido. Então não deu tempo para apreciar a coisa de verdade, porque tipo, é muito rápido. E enfim, a gente estava tudo escuro, né? Super fácil de ver tráfego, a gente estava obviamente com todas as luzes acesas, então a gente começou a ver mais tráfego, né, conforme ficou escuro. A gente via tráfego em cima, tráfego embaixo, mas nunca ninguém chegou perto da gente, né, de forma que fosse comprometer a nossa segurança. E enfim, a gente viu a coisa toda, né? Quando a coisa ficou super escura, né? Eu comecei a manobrar o avião na mão. O sol estava 40 graus acima do horizonte, então não dava para ver, tipo, direto, né? Fora da janela, né? A gente tinha que meio que olhar para cima, assim. Então eu comecei a fazer umas curvas de 45 graus para um lado e para o outro, né? Que a gente tinha uma visão do sol exatamente na janela, né? É bem mais bonito. Eu estava voando o avião, então eu acho que a gente estava entre 5, né? Minha esposa, as crianças e mais o Alberto. E eu acho que eu fui que tive menos oportunidade de prestar atenção para o sol, porque eu estava voando, eu estava tão preocupado com o tráfego. Mas valeu igual, né? E, tipo, teve uma das curvas que eu fiz, né, para a direita, onde a minha janela levantou, né? E quando eu abri a curva, eu olhei para o lado, meu Deus, assim, tipo, ver o sol, assim, a corona, né, com a lua chapada no meio, assim, um troço que, tipo, eu tive que me forçar a voltar a olhar pra frente, porque senão eu acho que eu ia perder o controle do avião, porque é um troço que, meu Deus, assim, tipo, sei lá, não consigo explicar, é muito, muito bonito. Se vocês tiverem qualquer oportunidade de assistir o Eclipse Total, assista, tipo, é inexplicável. Enfim, o show dura 2 minutos, né, a gente tava fazendo as curvas lá, apreciando, e do nada, assim, nossa, tudo claro de novo, né, o sol é tão forte que, tipo, basta a lua descobrir o sol por 1 milímetro, já é o suficiente para clarear tudo de novo. E aí foi exatamente o que aconteceu, que dá pra ver no vídeo aí, né? Tipo, na mesma velocidade que a coisa escureceu, a coisa clareou de novo. E, enfim, acabou o show, né? Ok, tamo pronto, né? Então a gente não perdeu tempo, né? A gente caiu fora lá, ligeirinho, tinha muito, muito tráfego. Então a gente estava preocupado que todo mundo fosse começar a voltar ao mesmo tempo, né? Então a vantagem de a gente estar no 22 Turbo é que ele é muito rápido, né? 170, 180 nós. Então a gente conseguiu escapar, né, da confusão de tráfego muito antes do resto tudo, né? O pessoal voando Cessna e tal. Então a gente não perdeu tempo, né? Assim que o Eclipse terminou e tal, a gente meio que se recuperou da loucura, né? Tipo, ok, missão cumprida, vamos cair fora daqui, né? Tipo, a gente tem que ter muito cuidado quando a missão está cumprida. A missão não está cumprida até a gente pousar, né? Mas a gente não pode relaxar. Tipo, a questão de tráfego ainda era muito séria, então a gente, enfim, botou no GPS direto Klamath Falls, a gente tinha combustível suficiente.
A gente fez o voo de volta, né, de reto para Klamath Falls, visual. A gente pousou em Klamath Falls, era 11h30 da manhã. E quando a gente pousou, não deu, sei lá, 5, 10 minutos, era uma fila de avião pousando, né? Porque como é um aeroporto grande e bem no meio do caminho entre a Califórnia, aqui, a Bahia, né, e o ponto do eclipse, né, muita gente escolheu o mesmo aeroporto, o que faz sentido. Muita gente pousando, né, atrás da gente. Nossa, quando a gente parou lá, tem um restaurante no aeroporto, a gente estava comendo no restaurante, né, olhando para a pista, gente pousando o tempo todo. Assim. O pessoal do aeroporto, como eu falei antes, né, estava, meu Deus, a gente nunca viu tanto avião na vida, né. Enfim, a gente almoçou, né? Passou, não tinha mais pressa, né? A gente almoçou lá com calma e tal. Um pouco depois das 2 da tarde, a gente decolou de volta para Hayward. Antes de decolar para Hayward, a gente deu uma olhada na situação de tráfego e a gente viu que, caramba, a quantidade de gente voltando para Califórnia era um troço muito, muito absurdo. Então a gente decidiu voar por instrumentos, né? Quando a gente voa por instrumentos, o controle de tráfego aéreo é responsável pela nossa navegação. Então é mais seguro do ponto de vista de tráfego, né? Como eles têm radar, né? Eles conseguem ver até tráfego que não tem transponder, né? Porque o radar reflete isso. Então a gente decidiu voar por instrumentos, nosso plano de voo foi aprovado imediatamente, o que foi ótimo. Então a gente fez toda a volta por instrumentos, né? Como vocês podem ver na foto aí, a quantidade de tráfego era incrível. Na verdade, a gente fez quase o voo inteiro por vetores. A gente tinha tanto tráfego que o controle de tráfego aéreo estava nos vetorando o tempo todo. Porque lembra como eu falei nos outros vídeos, né? Quando a gente está voando em instrumentos, a gente tem que ter um raio de 3 milhas e 500 pés para cima e para baixo. Essa é a nossa bolha, né? Ninguém pode entrar nessa bolha, né? É a nossa zona de segurança. Então, o controle de tráfego aéreo é responsável por isso, não eu. Então eles estavam o tempo todo me vetorando para manter a minha bolha segura, né, para ninguém entrar dentro da minha bolha. E foi esse caos até a gente chegar aqui. Chegamos com segurança, né, 2 horas e pouco de voo, a gente pousou, né, com aquele gostinho de missão cumprida, né. Demorou vários dias, né, até meses a gente já vem discutindo os aspectos do voo para planejar e a gente conseguiu executar, né, o voo com bastante precisão, né? Não foi exatamente o que a gente planejou, mas tipo, foi um sucesso, né? A gente fez tudo no tempo certo e tal. A única diferença do que a gente planejou é que a gente tinha planejado sobrevoar Oregon mais para oeste, né? Sobre Madras, Bend, e o tráfego lá estava tão grande e a gente tinha muito combustível, então a gente foi tipo 50 milhas ou 100 milhas para leste, né? Onde tinha menos tráfego. Ainda tinha bastante tráfego, mas bem menos. Essa foi a única diferença. Né? O resto a gente executou exatamente como planejado. A gente pousou aqui com bastante combustível. Todo mundo feliz, as crianças estavam super felizes, ficaram falando sobre o eclipse por vários dias. E é isso, né? Foi um voo espetacular. Né? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Acho que dificilmente eu vou fazer um outro voo que vai ser tão bacana. Tem um outro eclipse vindo em 2024, né? Vocês podem ver aí, vai cruzar mais para o sul do país. Né? É cedo ainda para eu planejar, mas eu certamente vou estar lá. Provavelmente esse eu quero assistir do solo. Né? Como eu falei antes, né? Dividir a minha atenção entre voar o avião e assistir o espetáculo é uma coisa complicada. Tendo 2 pilotos, obviamente, é muito mais fácil. Mas o próximo, eu acho que eu vou planejar com mais tempo para que a gente consiga ver do solo. Provavelmente vou voar de qualquer maneira, mas vou pousar em algum lugar dentro da zona de totalidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa história. Não é algo que vai se repetir muito, porque, enfim, as oportunidades são raríssimas, né? A gente tem um eclipse total perto da gente. Mas, quando tem, a gente tem que aproveitar. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscrevam no canal, ativa a notificação, essa coisa toda aí. Né? Que daqui a alguns dias vem alguns outros vídeos interessantes. Abraço, tchau, tchau.